edificante e é propício para o momento. Eu queria deixar uma palavra de Deus, né, antes de algumas perguntas que os irmãos vão falar, a gente responder conforme a medida do Espírito Santo nos orientar nessa noite, né? Estamos debaixo de uma orientação do Senhor. Por isso, traga essa palavra, que você sabe, dúvida que você tem para essa noite, né? Aqui que for nosso alcance a responder, a gente vai estar respondendo conforme aquilo que o Espírito Santo está nos permitindo falar para você, amém? Não tenha vergonha, não tenha medo, né? Faça a sua pergunta em nome do Senhor Jesus, amém? Vai já compartilhando aí, igual o pastor Daniel falou, vai compartilhando no Facebook, no Instagram, né? Nos stories aí, nos feeds de notícias, vai compartilhando em nome do Senhor Jesus, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra de Deus, amém? Eu queria deixar uma palavra rápida para você, lá em Romanos 8, glória a Deus, lá em Romanos 8, glória a Deus. Se você tem a palavra de Deus nas suas mãos aí, a Bíblia, você que está na sua casa agora, nos ouvindo, nessa noite, lá em Romanos 8, fala assim, se você achou aí, Romanos 8:19 fala assim: porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Vou ler novamente para entrar na sua mente. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho é herdeiro. Quem é filho tem promessa. Quem é filho é abençoado, né? Eu quero me dirigir nessa noite aos filhos de Deus, né? Você que levanta uma bandeira do Evangelho de Cristo, você que carrega a cruz de Cristo em nome do Senhor Jesus, você que carrega a responsabilidade de levar o Evangelho, a palavra de Deus, né? Eu estou me dirigindo para você que está na sua casa aí, você que está agora com a sua família nessa noite. Essa palavra eu quero direcionar a você em nome do Senhor Jesus. Olha o que o texto está falando, né? Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que Deus está esperando de mim e de você nesses dias, irmãos, de quarentena, nesses dias de filho? Deus está esperando a manifestação dos filhos dele. Eu creio, pastor Daniel, pastores que estão aqui, eu creio que há uma responsabilidade dada para a igreja. Há uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? De se manifestar em meu caos. Os filhos de Deus, ele não se manifesta só nos dias bons, só na bênção, só no milagre. Meus filhos de Deus, ele tem a capacidade de se manifestar no meio do caos, no meio dos problemas, no meio da angústia, no meio do deserto, no meio da tempestade. Eles são capazes de se manifestar, dando uma resposta para aquela causa. Amém? Você é a resposta para a causa de Deus. Você é a resposta para essa pandemia. Amém? Deus está esperando uma manifestação, um posicionamento da sua igreja aqui na terra. É você que é igreja, é você que está adornado pelo Senhor. Deus está esperando, pastor, um posicionamento da sua igreja, né? É momento de se posicionar diante de Deus, né? Deus quer uma manifestação de posicionamento. Como é que a gente vai se comportar nessa pandemia? Como é que a gente vai se comportar nessa quarentena? Amém? Será que a gente vai apenas ficar dentro do nosso quarto, isolado, trancado, com medo, depressivo, ansioso, aflito, abatido? Será se nós esquecemos daquilo que a gente aprendeu dentro da igreja? Será que a gente esqueceu daquelas palavras dos nossos pastores de fé, de motivação, né? Porque dá a entender, pastor, que algumas pessoas entenderam algumas coisas erradas. Elas perderam a sua motivação, elas perderam a sua fé, porque elas estão vendo o problema, elas estão vendo a pandemia como algo que pode atrapalhar a sua vida espiritual, meu irmão. Não é assim. Você que é filho de Deus, você que é mulher de Deus, você que é homem de Deus,
você que foi chamado para o Evangelho, você que foi chamado para uma causa específica, para um propósito estabelecido aqui na terra. Deus tem um propósito. Deus não te chamou para ficar dentro do quarto com medo ou angustiado. Deus te chamou para um propósito, estabelecer o reino dele aqui na terra. Você é um estabelecedor do reino de Deus aqui na terra. Quando eu entendo isso, irmão, quando eu vejo isso em Romanos, Paulo falando para a igreja de Roma, Paulo está falando, ó, vocês, Deus está esperando uma reação de vocês, igreja de Roma. Deus está esperando uma atitude de vocês para essa causa. Cada um que tem uma causa, irmão, vai dar uma resposta. Se você está nessa noite sem uma causa, é porque você perdeu ela. Porque toda pessoa que eu conheço que ela tem uma causa, ela vai querer dar resposta para aquela causa, para aquele propósito, para aquele problema que está sendo aparentado diante dos olhos dela. Amém? Por isso que Paulo está falando, ó igreja de Roma, Deus está esperando, o Criador está esperando, a ardente expectativa. Deus está com o coração nessa noite, irmão. E Deus quer saber qual é a tua reação para esse problema, para essa causa. E o que a gente vai dar? Qual é a resposta que a gente vai dar? Será se o medo vai nos atrapalhar? Será se a angústia vai nos atrapalhar? Será se os governos vão atrapalhar a sua causa? Amém? Você não pode se movimentar por aquilo que você está vendo. Amém? Lá em 2 Coríntios 5:7 fala que a gente anda por fé e não por vista. Amém? Tudo que você vê, irmão, ela tem a capacidade de te influenciar. Se você vê apenas o problema, pastor, o problema vai influenciar aquela pessoa. Se ela vê só a coisa ruim do lado, a coisa ruim vai influenciar ela. Mas se ela vê vitória, se ela vê querer vencer aquela barreira, passar por aquilo, ela vai conseguir. Porque ela tem uma causa já estabelecida nela. E todo homem, toda mulher de Deus que tem uma causa, nada vai impedir. O inimigo não vai tentar, não vai conseguir. Porque aquela pessoa tem uma causa para aquilo que Deus estabeleceu aqui na terra. Por isso você é a pessoa responsável para manifestar o reino dele aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Quer falar alguma coisa, pastor? Está aberto aí. Muito forte, gente, essa palavra que o pastor deu aqui. Né? Então você tem que ter determinação. Deus ele não te chamou para ser covarde, para se acovardar. Tá? Então se posicione uma forma para você estimular os teus talentos. Às vezes as pessoas acabam atrofiando o seu sucesso. Como assim, pastor? As pessoas não vivem, não usufruem daquilo que Deus tem para elas, por conta do medo, por conta de alguém. Tem gente que deixa e evita de viver o seu sonho porque tem raiva de alguém. Eu não vou para aquele lugar porque fulano de tal vai estar lá. É um problema muito grande, né? Então a gente percebe que essas pessoas precisam de ajuda. E essa palavra, essa lágrima é de Deus nos seus corações, tá? Então vai compartilhando, bota em grupos, tá bom? Bota em WhatsApp. Você do Instagram aí, ó, vai convidando os teus amigos, vai convidando as pessoas, tá bom? E aproveitando, eu já peço para vocês, amado, que compartilhem com a tua igreja. E eu quero deixar meus parabéns para o pastor Dino, que Deus abençoe. Hoje está completando o ano. Ele não perde um dia, mas acho que com certeza o pessoal está fazendo alguma coisa para ele. Mas meus parabéns, pastor, que Deus te abençoe, tá bom? E antes das perguntas, eu quero convidar você amanhã às 18 horas da noite. Eu vou estar com a live com o missionário Inácio Quaresma. Ele é da África do Sul, tá bom? Aqui tem alguns irmãos aí da África que nos acompanham todas as vezes. Então um abração para você que está aí nos acompanhando. E amanhã às 18 horas aqui no Brasil e 10 horas na África, pessoal, tá bom? Então Moçambique, tá? Moçambique, então um abração ao povo de Moçambique, que Deus abençoe a todos vocês. E vamos começar para as perguntas. Lembrando, coloca as tuas perguntas aí, pessoal, tá bom? Antes da pergunta eu quero deixar aqui o versículo Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto,
descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Tiago 1,17. O que é que eu entendi desse versículo? Que Deus ele não te deu um espírito de inconstância. Hoje a pessoa quer ser doutor, amanhã já não quer ser mais. Hoje a pessoa quer ser guitarrista, amanhã quer ser baterista. Te decide, criatura. Tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. Pergunta aí, pastor. Pastor, o que é determinação? Glória a Deus. Mais uma vez, né, igreja? O que é determinação, né? Alguém que perguntou isso, talvez ela está indeterminada, né? Ela quer algum conceito, mas eu quero, mais do que conceito nessa noite, irmão, eu quero te dar praticidade, né? Quero colocar algo que seja em prática para a sua vida, né? Que você possa atribuir para a sua casa, para o seu dia a dia, para a sua vida pessoal, amém? Eu vou dar conceito, não vou dar receita, amém? Receita você vai encontrar lá, o sinônimo de determinação você vai encontrar lá no Google, né? Você vai encontrar o receita, tá vendo? Não precisa perguntar, eu acho que o que essa pessoa está perguntando, do que ela quer algo mais além, talvez ela já viu essa resposta, mas ela quer algo mais além, mais do que palavras, ela quer algo que seja prático, que ela possa aplicar na sua vida pessoal. O que é determinação? Eu anotei, não me sujeito para não poder errar, para não passar nada incoerente para você, amém? O que é determinação? É uma força interna em um indivíduo que faz com que aquela pessoa nunca desista. Vou repetir para ficar bem claro para você. O que é determinação? É uma força interna em um indivíduo que faz aquela pessoa nunca desistir dos seus objetivos, dos seus sonhos e dos seus projetos. O que é determinação? É uma força interna. É algo que não vem de fora, que vem de dentro. Né? É algo que, às vezes, você está esperando a determinação vir de fora e ela está dentro. Apenas está escondida dentro de você. Às vezes você está caçando coisas fora que você já tem aqui dentro. Às vezes o ser humano ele fica caçando coisas que possa atribuir ele aqui dentro, só que tudo que ele tem, ou tudo que ele vai fazer, está já aqui dentro dele. Está tudo aquilo dele, a determinação. É uma força interna que vem dentro do indivíduo para ele fazer que ele nunca desista daqueles objetivos, dos seus alvos, dos seus planos, dos seus projetos pessoais. Por isso não espere que a determinação ela venha de forças lá de fora, ela vem dentro de você. Ela começa de dentro para fora. Tem uma canção, né? De dentro para fora até o céu descer, né? Tem uma canção dessa forma, é de dentro. Tudo que Deus vai fazer para você, tudo que Deus vai fazer em você, irmão, é de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro. Às vezes a gente está esperando tudo que vem de fora, mas tudo que você precisa está dentro de você. A sua capacidade, a sua inteligência emocional, o seu desempenho, a sua motivação, está tudo guardado dentro de você. O que você tem que fazer? Jogar isso para fora. Amém? Uma característica de pessoas determinadas. Até anotei também. Característica de pessoas determinadas. Saiu aqui da página. Amém? Característica de pessoas determinadas. Atitude. Ela não é uma pessoa parada. A pessoa que tem determinação, ela tem atitudes. Ela não é uma pessoa parada. Amém? Tem até um ditado, né? Água parada dá dengue. E o cara sem determinação, ele fica doente. Ele fica enfermo espiritualmente. Não consegue se levantar porque ele está doente espiritualmente ali. Porque ele está muito parado. Ele está o quê? Na zona do conforto dele. Quando você chega nessa zona, é perigoso você estar nessa zona, irmão. Porque tudo que você vai fazer não vai dar certo. Porque você achou aquele lugar seguro para você. E você tem medo de arriscar. Você tem medo de prosseguir. Você tem medo de caminhar. Porque aquela zona que você está dando segurança. E você entra no conformismo espiritual. E Deus quer muito mais para você, irmão. Deus quer muito mais do que você está esperando. Isaías fala que os sonhos deles são mais altos, os caminhos deles são mais altos e melhores que os meus e os seus. Por isso, comece a sonhar o sonho de Deus, que a determinação está dentro de você. Olha, não busque lá fora, não busque em pessoas, não busque nos pastores, amém? Talvez a gente possa ser um exemplo de determinação, mas a determinação não está com a gente não é o aferidor, o detector da determinação. Amém? A gente só aprendeu a usar a determinação a nosso favor. Por
isso que você tem que aprender a usar a determinação ao teu favor, irmão. Amém? Primeira coisa que eu falei, uma pessoa determinada, ela tem o quê? Atitude. Anote aí na Bíblia, risca aí a Bíblia, anota no papel. Ela tem que ter atitude. Ela não é uma pessoa parada, inércia. Amém? Ela se movimenta, ela está indo para o alvo, ela está caminhando, ela está andando. Amém? A segunda coisa que eu notei de uma pessoa determinada é o quê? Focada. Ela é focada. Ela é focada. Ela não perde tempo com aquilo que não agrega ela em nada. Uma pessoa que é focada, ela não fica batendo papo sem que seja fora do propósito que Deus chamou ela. Amém? Ela é focada para aquilo que Deus chamou ela. A pastora está trazendo água aí para nós também. Água do Espírito Santo. Ela é uma pessoa, note isso, uma pessoa determinada, ela é focada, irmão. Ela é focada nos seus alvos, amém? Os alvos dela já está estabelecido. Ela tem a capacidade de focar naquilo e determinar no seu coração que ela vai conseguir vencer, que ela vai conseguir romper, porque ela está o quê? Focado. O maior problema hoje é a gente estar focalizado em várias coisas. Focado, né? Às vezes você está focado em várias coisas e você não consegue fazer uma. Primeiro comece a focar em uma coisa, depois você passa para outro nível, depois você vai passando para outro nível, mas comece a focar primeiro em um, porque as pessoas começam a focar, pastor, em várias coisas e acabam fazendo nada. Ela não consegue fazer nada, não consegue andar, não consegue levantar, não consegue empreender. Amém? Ela não consegue levar a sua vida de fé em Deus, porque ela está focada em várias coisas. Mas quando você tem um foco, irmão, um objetivo, um alvo a ser marcado no seu coração, você vai trabalhar naquilo e certamente, irmão, certamente você vai conseguir esse alvo. Certamente, pastor, ela vai conseguir esse alvo, porque ela está focada naquilo. Amém? Ela está focada naquilo. Quando a gente usa o celular, né, no celular tem foco, né? E às vezes, para pegar o foco, você tem que parar de tremer, né? Até pegar, não fica embaçado. Às vezes a gente está dessa forma, igual o celular, embaçado. Vocês não conseguem ter um foco claro pra gente, porque a gente está embaçado, né? Até você tem que ficar parado. Voltando, você tem que ficar posicionado para você entender qual é o seu foco. Você tem que ficar posicionado para a gente entender qual é o nosso foco. E quando a gente entender o foco, quando focar, irmão, você vai fazer aquilo que Deus te chamou. Porque você vai ter uma determinação e você vai ter uma causa para prosseguir. Amém? Segunda coisa, eu anotei muita coisa aqui. Fala a primeira pergunta, né? Meu Deus do céu. Amém? A segunda coisa é motivado, irmão. A pessoa que tem determinação, ela é motivada. Ela não precisa de nada e de ninguém para ser motivada. É uma pessoa alegre. Tudo que ela faz, irmão, é sorrindo, é alegre. Pode vir a barriga que foi. Ela tem uma motivação que vem de Deus, não vem do homem. É de Deus essa motivação constante. Você não vê aquela pessoa triste. Ela é uma pessoa alegre, entendeu? Ela é uma pessoa esclarecida, é uma pessoa resolvida na vida. Ela tem motivação de sobra e para compartilhar com as outras pessoas. Eu até anotei aqui: faça sol, faça chuva. Ela está ali motivada e motivando. Forte, deve estar. Faça sol, faça chuva. Ela está ali motivando e motivando as outras pessoas. Motivada e motivando outras pessoas. Porque ela encontrou seu foco, ela encontrou sua determinação. Ela está determinada para fazer aquilo. Amém? Quando você está determinado, não faça sol, faça tempestade, está chovendo, está claro ou está escuro. Você tem um motivo para não desistir, para enfrentar as barreiras, como o pastor falou, né? Para seguir os processos, porque você tem uma motivação correta. O problema da gente é que a gente não tem a motivação correta. E se você não tiver a motivação correta, irmão, aquilo que você está fazendo não tem sentido. Porque ela está na motivação errada. Mas quando você encontra a motivação certa, irmão, ninguém vai te segurar. Porque você está correto na motivação e Deus está ali lhe abençoando. A quarta coisa que eu anotei é resistente. É uma pessoa resistente. Né? Eu até anotei que ele ou elas são capazes de enfrentar críticas destrutivas. Elas são a pessoa resistente, que tem determinação, ela é resistente por natureza. As críticas não param ela. Né? As críticas não vão parar ela, porque tem muita gente que fica ofendido
Né? Se alguém, o irmão falou algo de mim, alguém falou que eu era feio, que eu era gordo, que eu era magro, esse irmão, ele pega aquela palavra ali e leva para o seu coração. Né? E cria uma mágoa, um rancor, uma raiva daquele irmão. Porque as críticas, ela não entendeu que ela tem que ser uma pessoa resistente. As críticas ainda estão paralisando ela. As críticas ainda estão motivando ela a parar. E existe crítica, irmão. Para que é as críticas, irmão? Às vezes a crítica é para te treinar a ser resistente. Amém? Nem tudo na vida, o cristão na vida, nem tudo é sim, sim, sim. Amém? Às vezes você vai ouvir um não. Amém? Às vezes você vai ouvir a palavra dura. Amém? Mas que você possa receber essa palavra dura, irmão, como um aprendizado. Para você amadurecer. Amém? Que os teus ouvidos possam estar o quê? Cobertos pelo Espírito Santo. Amém? Se as críticas destrutivas virem para você, irmão, ela vai entrar, mas vai passar, não vai ficar no teu coração. O problema é que a crítica destrutiva, ela passa no ouvido e fica no coração daquela pessoa. E ali pronto, acaba o ministério dela, acaba o talento dela, acaba o dom dela, porque ela está paralisada na crítica daquele irmão que ele falou, que ela é feia, que ela é magra, que ela tem o cabelo grande, que ela é zanoi, que ela usa óculos, porque ela está paralisada, porque ela não achou ainda a sua identidade em Cristo Jesus. Quando você acha a sua identidade em Cristo Jesus, pode enfrentar o que for, irmão, chuva o que for, você tem uma resistência natural para a sua vida. Amém? Vou correr aqui que eu não tenho muita coisa. Amém? A outra coisa, irmão, a primeira é a atitude, a pessoa determinar a atitude. A segunda é ser focada. A terceira é o que? Ser resistente. E a quarta, irmão, é o equilíbrio. É o pilar, é a fé. Tem que ter a fé. Amém? Se você não tiver fé, irmão, você pode ser motivado, você pode ser focado, você pode ser determinado, você pode ter atitude, mas se a fé não dá um equilíbrio para você, se a fé não for um balizador para você, não for um pilar, irmão, nada disso vai te sustentar. Nada disso vai te sustentar. Porque a fé tem que ser um balizador. Amém? Como é que a fé aparece? Quando tudo não tem motivação, você não tem foco, você não tem determinação, você não tem atitude, a fé vem e entra e dá um upgrade ali. E fortalece você, né? E motiva você novamente, faz você voltar a focar novamente, faz você a ter atitude novamente. Isso tudo vem da fé. Amém? Por isso não pode morrer a fé. A fé é o pilar, é o principal base para você. É o que vai te dar os fundamentos para você estar de pé diante das diversidades, diante do problema, diante das atitudes adversas que você vai sofrer, que eu vou sofrer, que todo dia a gente sofre na vida. Amém? Por isso eu quero só anotar novamente, se você não pegou, características de uma pessoa determinada, atitudes. Ela é focada, ela é motivada, ela é resistente e ela tem fé. Amém? Anote isso no seu coração. Eu vou ficar por aqui, eu podia estar falando, eu podia pregar só esse tema aqui, mas tem outras perguntas ali. Amém? Deixa eu falar aí. É muito forte, gente. E pessoas determinadas vai pegar, não vai ver se o que nós estamos passando agora, não somente Teresina, não somente Piauí, mas todo o mundo está passando por essa pandemia. E o pastor falou um ponto aqui que é muito interessante. Pessoas determinadas não ficam paradas. Que fica parada ainda dá dengue, que então você parado não presta, você adoece. Agora parada dá dengue. Dá dengue. Então você tem que se movimentar. Pastor, mas a gente não pode sair, vai aprimorando os teus talentos. Pastor, mas eu não sei qual é o meu talento. O que tu se sente bem fazendo, meu irmão? O que te deixa feliz fazendo? Então, aprende a identificar as coisas que te dá prazer e valorize para você não perdê-la. Porque quando você perder a vontade de fazer aquilo que você gosta, aí o negócio está bem sério. Não é verdade, pastor? Verdade. Segunda pergunta. Sou determinado. Como faço para... não sou determinado. Como faço para ter determinação? Amém. A pergunta é clara e você tentar ser objetivo. Amém? Eu até anotei que essa pergunta para mim é a noção. Amém? Não sou determinado. Como faço para ter determinação? Primeiro ponto, irmão. Anote no seu coração, e isso eu acho que é o ponto fundamental. Estabeleça alvos claros. Amém? Não
sou determinado. O que faço para não ter determinação? Estabeleça algo claro. Amém? Quando você não estabelece algo, você atira no escuro. Isto traz um cansaço e um desânimo. Quando aquela pessoa não estabelece algo claro. A ver, ela tem uma motivação, a ver, ela tem atitude, mas ela não estabeleceu aquele algo claro. Amém? Aí ela fica atirando no escuro. Ela fica remando contra a maré. Ela fica, e se você remar contra a maré, você vai se cansar, irmão. Vai ser um fardo e isso vai te desmotivar completamente, porque você não tem alvos claros, você não tem objetivos claros. Por isso, uma pessoa eu não sou determinado. O que eu faço para não ter determinação? Estabeleça alvos claros. Amém? Não estabeleça algo que você não possa fazer, que possa ser simples, mais edificado, mais profundo. Amém? Pode ser o raso que for, o simples que for, mas estabeleça alvos claros. Amém? Que isso, que quando você estiver fazendo, quando você estiver instruindo, quando estiver escrevendo, estiver tocando, aqueles alvos estiver claro para você, que aquilo possa estar fazendo sentido para você. Amém? Por isso é muito forte o que eu estou falando, para você estabelecer alvos claros. Porque se você não estabelecer, irmão, a gente vai estar lutando contra a maré. Né? Não tem a inconstância, a pessoa vai se cansar, porque o alvo não está claro. O objetivo que ela quer não está claro, como você falou. Uma hora ela quer tocar bateria, uma hora ela quer tocar guitarra. Amém? Uma hora ela quer ser na Valadão, uma hora ela quer ser no Embalos. Amém? A hora quer ser Tales, a hora quer ser de Soares. Amém? Ela não tem algo claro que ela quer seguir na vida. E isso atrapalha muito o seu talento aqui na igreja, o seu talento ministerial. Amém? E isso, primeiro que você tem que fazer, estabeleça algo claros. Amém? Que vai dar certo. Amém? Esse é o ponto fundamental que eu queria falar. Estabelecer algo claros. Pronto. Amém? Então, eu acredito que te ajudou não somente a pessoa que fez essa pergunta, mas todos os outros que estão ouvindo, que estão assistindo e que vão compartilhar. Então, quer ganhar o mundo? Então seja determinado a compartilhar. Estabeleça algo claros. Então compartilha aí essa live, tá bom? Então, gente, terceira pergunta. Eu não saio de casa nessa pandemia, nem se a casa pegar fogo. Isso está me abalando em tudo. O que devo fazer? Amém, né, irmão? Talvez essa pessoa esteja nessa condição, né? Talvez ela, não sei quem fez a pergunta, mas isso está paralisando ela, né? Está neutralizando ela de alguma forma. E irmão, eu quero deixar para você uma palavra profética para você. Né? Eu até anotei, você não está. Quando a pessoa está dessa forma, eu não saio de casa nessa pandemia, nem se a casa pega fogo. Isso está o que? Me abalando em tudo. É o que está acontecendo. Muitas pessoas estão sendo abaladas. Casamento sendo desfeito, empresas sendo fechadas, pessoas mandando embora. Isso está o que? Estabilizando aquela pessoa emocional, financeiramente, sentimental. Amém? A mídia de alguma forma, o irmão falou que a mídia de alguma forma está estabilizando esse lar, essa casa, essa família. Porque ela ainda não tem aquela fé que ela deve ter. A fé, né? A fé que nós seguimos, a fé que o irmão segue. Às vezes, por falta disso, o medo está atrapalhando aquela pessoa, porque ela está olhando para o lugar errado. Quando aquela pessoa olha para o lugar errado, aquilo vai estar paralisando ela. Tudo que eu talvez eu falei já essa resposta no começo da introdução. Eu até anotei aqui, você está olhando para o lugar errado. Quando a pessoa chega nesse patamar de não querer sair de casa, não querer ir trabalhar, só ficar dentro de casa, ela está olhando para o lugar errado. Ela está vendo a pandemia como uma oportunidade uma pessoa que já está depressiva, angustiada, aflita de alguma forma, já vem sofrendo no casamento, na família, e às vezes as pessoas esperaram essa crise acontecer, essa pandemia vir para ficar dentro de casa, ficar isolada. Com a oportunidade, né? Com a oportunidade para ela se isolar ainda mais. Meu amado, essa palavra de Deus, eu não sei se nós estamos falando essa live, pastor.
Então muitas pessoas nesse momento agora isoladas mesmo completamente, como essa pessoa está falando, não sai, tem pessoas que não saem de alguma forma para casa nenhuma. Não sai nem para comprar comida, nem para tirar um 900, 600, está com medo de sair, porque o medo paralisou. Né? Essa é a chave principal, o medo. A pessoa que ela falou isso, ela está com medo, irmão. E o medo, irmão, ele tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. Às vezes o medo conservador ele é protetor, mas o medo exagerado ele te trava. Pode ter medo, o pastor tem medo, eu tenho medo, os irmãos têm medo de alguma coisa, nós temos medo. Mas o medo não pode ser uma barreira para te paralisar. A medo não pode ser um aferidor para te paralisar naquilo. O desafio do medo é só, todo mundo vai passar medo de alguma área na vida. Na sua vida, todo mundo vai ter medo de alguma forma, mas o medo não pode paralisar. Você não pode ficar centrado naquele medo. Amém? Às vezes a pessoa pega o medo como foco para a vida dela pessoal. E tudo que ela faz não vai dar certo. Ela não consegue se levantar porque ela está paralisada pelo medo. Amém? E o medo ele é um espírito maligno, exagerado. É um mal que a sociedade, algumas pessoas, o depressivo tem, o doente, o enfermo tem, que paralisa ele de alguma forma, porque ele está paralisado naquele medo ali. E ele não consegue ir mais para frente, porque o medo é maior do que ele. Porque ele tem alvos, ele tem uma determinação, intenções, mas o medo não consegue ir para frente, porque o medo é maior dentro dele, do coração dele. Por isso ele não consegue prosseguir. Eu até anotei aqui, ó. Tudo depende de como você está olhando para a circunstância. Amém? Quando a gente olha para a circunstância, irmão, a gente fica paralisado. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no Brasil, no mundo mundial, né? E depende muito, eu acredito em muitas pessoas. Tem pessoas, é o modo da gente ver, pastor. É o modo da gente ver. Tem muitas pessoas que vão sair empresários, vão sair vencendo na vida, né? Perderam o emprego e vão ser empresário, porque é o modo de como você vê a circunstância, a situação. Amém? Os discípulos estavam fechados no barco e os discípulos estavam apavorados e Jesus estava o quê? Fazendo o quê? Dormindo. Mas o interessante é, Jesus estava dentro do barco, mas mesmo assim os discípulos estavam o quê? Jesus estava dentro do barco. Às vezes a gente está dentro da igreja e a gente não conhece Deus. Forte. Às vezes a gente está no barco, na igreja, no ministério e a gente nunca conhece Deus. E a primeira tempestade que está acontecendo, que está vindo, a gente fica com medo. Amém? O medo é tão violento, pastor. Não sei se foi aqui que eu não tenho. O medo dele tão é violento porque ele cria coisas que não existem. Lá em Mateus 14 fala que os discípulos, Jesus mandou, vão na frente, né? Eu vou depois. E Jesus anda sobre as águas e os discípulos estavam dentro do barco, eles começaram a ficar com medo, gritar, é um fantasma, fantasma não existe. Fantasma não existe. Eles criaram uma coisa que não existe. O medo faz isso, criar coisas que você não existe na sua mente. Né? Jesus estava andando sobre as águas e todo mundo gritou da palavra, é um fantasma, não é um fantasma. Eles falaram uma coisa que não existe. Né? Porque o medo faz isso. O medo cria coisas na nossa mente que não existe. Amém? A gente cria um fake news do medo. Né? A gente cria uma fake news do medo. A gente coloca medo naquilo que não é para ter medo, daquilo que é para a gente vencer e prosseguir. Eu até notei, o medo não pode estar dominando a sua vida. O medo não pode estar dominando a sua vida, irmão. Ou você domina o medo ou o medo vai te dominar. Você tem duas alternativas. Ou dominar o medo ou o medo vai te dominar. Não tem barganha com isso. Ou você vai viver 20 anos depressivo, ou você vai se levantar hoje da sua casa aqui, da sua casa, onde você estiver aqui, e fortalecer a sua fé e buscar o Senhor e te mandar esse medo embora agora. Ou então você vai passar 20 anos, 30 anos depressivo dentro da casa, dentro do quarto. Você tem duas opções para escolher, duas alternativas para determinar o seu coração. Ou vencer o medo, ou dominar o medo, ou deixar o medo te dominar. Essa é a realidade que a gente tem que falar um pouco que está nos assistindo. Não tem alternativa, não tem um plano B. Ou você domina o medo, ou ele vai te dominar. O medo faz criar coisas que não existem. Eu falei, discípulo, voltando a história do discípulo. Jesus estava
sobre as águas. Os discípulos estavam dentro do barco. Todos eles gritaram: é um fantasma, é um fantasma. Criaram algo que não existia. E o medo, ele faz isso. Criar algo que não existe. Por isso, cuidado com o medo. Amém? Você pode ter medo. Pastor, eu não posso ter medo. Pode, irmão. Amém? Todos nós temos medo de alguma coisa. Todos nós vamos passar por um período de medo. Você não pode paralisar nesse medo. Você não pode levar isso como uma barreira para você não passar. Porque não, Deus está esperando mais de você e você está paralisado no medo. Amém? Não sei se eu respondi o que você queria. Forte. Então, gente, se você é aquela pessoa que não sai de casa, nem se a casa pegar fogo por conta dessa pandemia, começa a pensar. A pandemia não é para parar teus sonhos, a pandemia não é para parar os teus objetivos, pelo contrário. A pandemia é para te fortalecer. Porque uma pessoa determinada, ela em meio às lutas, em meio às frustrações, ela vai ter um pensamento de vitória, um pensamento de conquista, um pensamento que vai receber, um pensamento que não vai desistir. Ou você é, ou você não é. Ou você é constante, ou uma pessoa inconstante. Só para os inconstantes, porque os determinados vão sempre prosseguir. Se vir tempestade, vai por cima. Se vir por um vento forte, vai se segurar. Não vai se segurar num galinho. Ele vai segurar numa coluna forte. Que coluna é essa? É Deus. Então, segura nessa coluna. Não para. É momento de você sair da caverna. É momento de você sair do barco. Faça como Pedro. Todos os discípulos, alguns discípulos contaram a história de Pedro. Mas quem saiu do barco foi Pedro. Quem afundou foi Pedro. Mas quem foi levantado por Jesus? Pedro. Não importa a tua queda. O importante é quem vai te levantar. Tá bom? Seja determinado. Quarta pergunta. Como maximizar meus talentos em trabalho e trabalhar meus pontos fracos? Amém. Como maximizar os meus talentos e trabalhar nos meus pontos fracos? Amém? Eu vou dizer algo pessoal para você. Coloquei aqui em prática, algo em prática para você fazer na sua casa. Amém? A prática ela potencializa o seu talento e leva você a ter o melhor resultado. Amém? A prática é a chave. Quando você pratica, se você toca violão, se você canta, né? Se você toca bateria, a prática, né? Se você vai perguntar para o melhor baterista do mundo, o que levou o melhor baterista do mundo a ser melhor? A prática, um dia sem dormir, né? O que levou o melhor cantor do mundo? O ensaio da voz, né? O que levou o melhor violonista do mundo? A prática, né? O exercício constante, irmão, leva a prática e tem resultados melhores. Quando você pratica, né? Ou é violão, ou é voz, é guitarra, ou é o seu ministério, ou é a palavra, ou é a leitura. Quando você pratica isso, irmão, vai potencializar o seu talento. Quando você leva isso a sério, quando você leva isso como uma causa, quando você leva isso como seu ministério, como sua vida pessoal, isso vai ter melhores resultados para a sua vida, amém? Quando eu fui, pastor, fui aprender a tocar violão, né? Fui aprender a tocar violão e foi difícil, mas eu aprendi, né? Mas isso foi o que? Levou anos, levou um processo, né? Levou um treinamento, requer estudos, né? Requer tempo para aquilo, né? Se você não tem tempo, se você não exercita, se você não coloca isso como prioridade na sua lista, não vai dar certo. Você não tem como você melhorar, não tem como você ter bons resultados, né? Vem a pessoa perguntando: ei, pastor, eu quero aprender violão. Dá para me aprender em 3 meses? Dá para aprender em 2 meses? Eu falo para você, irmão, tenho 10 anos que sei tocar violão, eu não aprendi nada. Amém? Porque o violão é um instrumento, quem sabe quem toca bateria, quem canta, quem louva,
quem toca algum instrumento sabe que o estudo nunca para. Sempre tem uma clave para você aprender, sempre tem uma nota para você aprender, sempre surge uma nota nova, entendeu? Sempre surgem outras coisas novas e você tem que se atualizar. Tem que explorar, né? Você tem que se atualizar, você tem que estudar, você tem que colocar isso como exercício, né? Para você, a minha resposta é essa, né? Você pratica isso, né? Leva isso como uma lista pessoal para você, começa a trabalhar, começa a gerir aquilo ali, né? E começa a estudar, começa a mergulhar, amém? Se é a palavra de Deus, se é a leitura, amém? Se é uma palavra para as celas, se é uma palavra para você, para dar para alguém, exercita aquilo ali, pratica aquilo ali, prega no espelho, prega para alguém, prega para a mãe, prega para as paredes, prega para alguma coisa, exercita aquilo ali, amém? Eu sei que fazer muito isso não é fácil isso, amém? Prego para alguém, falo para alguém, até eu solto a minha palavra, a pregação que eu vou falar, eu solto para um irmão, solto para uma pessoa, e às vezes eu vejo qual é a reação dele, né? Se ele aceitou aquela palavra ou não. Aí eu vejo, se ele aceitou aquela palavra, eu levo para a Bíblia, eu levo para o altar, né? Ele aceitou aquela palavra. Uma dica para você que quer ser leitor da palavra, que trabalha com células, né? Você teste a palavra antes da célula, uma semana antes, 2 dias antes, por alguma pessoa, por algum irmão, por alguma pessoa, por um vizinho, por sua mãe, né? Ou para sua esposa. Teste essa palavra. O que ela achar, você vai ver se aquela pessoa recebeu bem, como é que vai ser. Aí, se todos concordar, é a palavra certa. Você tem a palavra da célula fechada. Você tem a palavra do culto fechado, porque você já lançou aquela palavra, aquela semente antes, né? E as pessoas vão, e quando você for falar para o culto, as pessoas vão aceitar. Se você for levar para a célula, as pessoas vão entrar, vão entender aquilo melhor, porque você já vem trabalhando aquilo algumas semanas, alguns dias. Forte, gente. Então, gente, tá aí. Medita aí o que tu quer, cara. O que é que você quer fazer da vida? Não desiste não por conta das barreiras. Descanse e pula. Tá bom? Pergunta 5. Pastor, só antes de uma pergunta, não sei se está aqui no texto. Tem alguma pergunta aí também? Pronto, acho que não respondi aqui. Só volto nessa quarta pergunta, né? O talento. Como é que você tem talento? Ou ele pode ser adquirido ou ele pode ser herdado. Né? Ou você vai estudar, ou você vai aprender, né? Você vê uma pessoa que canta, que louva, que toca, você não tem um talento nenhum, você pega e vai estudar. Né? Ou então é herdado, é uma pedida da pessoa. A pessoa já nasce tocando violão, nasce cantando. Né? Tem pessoas que assim, nasce cantando violão, pega um instrumento, já toca e já dá a nota certa, já faz, porque foi herdado na geração. Verdade. E minha família, né? Depois que eu fui descobrir, porque eu tive uma facilidade para me aprender, né? A tocar instrumento, a qualquer coisa. E eu sempre fui uma pessoa curiosa, pastor, né? Eu acho que a curiosidade é algo muito importante. Entendeu? Eu sempre fui uma pessoa curiosa para aprender como é que está tocando, como é que está fazendo aquilo ali. Eu sempre fui curioso, né? Para aprender aquilo que a pessoa está fazendo. E isso me ensinou muito, né? A curiosidade, né? Sadia, né? Não a curiosidade de saber qual é a vida ao redor do chão. Já ia dizer isso. Seja curioso para você descobrir quem é você. Descobrir qual é o seu talento, né? Para fazer essas coisas, né? O seu ministério acontecer. E isso eu aprendi, né? Ou vem adquirido, ou é a vontade que você tem. Você vê uma pessoa tocar, você acha que o cara toca bem, o cara canta bem, eu vou aprender. O cara determina isso no seu coração, vai seguir, vai estudar, vai uma aula de canto, aula de violão, de bateria, ou então é herdado, porque não faz nem aula de canto, faz aula de violão, nasce tocando. Verdade. Né? Ou outras pessoas começam, não sabem, tem a facilidade para aprender, porque é algo herdado, não é algo que vai vir com aquela pessoa. Amém? É forte. No meu caso, gente, desde quando eu descobri que eu sou gente, eu tento cantar. Mas não é o meu chamado, não é o meu talento. Eu sei arranjar um pouco de viola, de violão, de teclado, né? Mas cantar e tocar não, mas louvar a Deus é comigo mesmo. Então eu gosto de falar, eu gosto de pregar. E eu comecei a trabalhar nisso. Tá? Então trabalha naquilo que você se sente bem, amado. Tá bom? Quinta pergunta.
Essa aqui é forte. Qual personagem da Bíblia pode ser um exemplo de determinação para mim? Eu sou inconstante. Glória a Deus. Isso aqui, irmão, quando ela falou, se eu não tivesse falado essa palavra inconstante, eu ia colocar qualquer personagem. Mas um personagem, né, que é exemplo de vida, irmão, que é exemplo de não inconstância, de não ser inconstância, foi só um: Jesus, Yeshua. Amém? Quando você olha para Jesus, você não vê inconstância. Quando você olha para Jesus que você serve, você não vê oscilamento. Você não vê Jesus oscilando na fé. Amém? Ele determinou no coração qual era o chamado dele. Né? E se for um personagem para você ter exemplo, irmão, podia falar vários, podia falar também de José, de Davi, também casos que foram determinados. Mas eu olhei para Jesus, por quê? Porque ele foi fiel, porque ele foi perfeito. Amém? E às vezes você olha para Cristo, ainda é perfeito. A gente somos imperfeitos ainda. A gente ainda consegue olhar para Cristo ainda ser imperfeito. Amém? E por isso o maior personagem que você possa olhar, irmão, na sua vida como exemplo pessoal de vida, como lição de vida, se chama Jesus. Jesus. Né? Não tem outro melhor, não tem outro igual, que passou na terra, que passou por tudo que nós passamos hoje em dia, e não pecou, e não vacilou, e não oscilou, e não foi inconstante em nenhum momento, se chama Jesus. Amém? A Bíblia diz para a gente olhar para o nosso autor e consumador da fé, que se chama Jesus Cristo. Quando a gente olha para Ele, irmão, quando a gente olha para Ele, a gente se torna perfeito. Amém? A perfeição está em Cristo Jesus. A perfeição não está em você olhar para outra pessoa, para você olhar para o outro irmão. A perfeição você vai encontrar em Jesus. Quando você encontra em Jesus a perfeição, porque tem muitas pessoas que pensam: ah, pastor, eu não consigo ser perfeito, eu sou inconstante demais. O que Tiago fala, irmão, sobre constância? Tiago fala sobre inconstância. Essas tribulações, essas perseveranças, você tem que perseverar, porque isso vai o quê? Vai te amadurecer espiritualmente. As lutas, as angústias, tempestade é para te amadurecer espiritualmente. Amém? Por isso você vai, em algum momento você vai vacilar, em algum momento você vai escorregar os seus pés, mas que você possa encontrar quem é perfeito diante de ti. Amém? Às vezes a gente fica buscando, pastor, perfeição nos homens, nos pastores, né? E às vezes a gente se move pela performance do pastor ou do irmão. Amém? Se o irmão está bem com Deus, eu vou estar bem com Deus. Se o pastor está bem com Deus, eu está bem. Amém? Às vezes a gente imita muito aquilo que é ruim, esquece do que é bom, dos pastores, dos líderes, dos irmãos. E às vezes Deus fala assim: não, começa a olhar para mim. Quando você começa a olhar para você, irmão, você começa a ser sarado espiritualmente, você começa a ser tratado espiritualmente. Amém? Essa inconstância não vai ter, porque você tem um foco, é Jesus Cristo no seu coração. Amém? E você tem essa determinação no seu coração de não desistir, de não parar, de não ficar paralisado, porque você achou a pessoa perfeita, a pessoa em se espelhar. Amém? Quando você olha para Cristo, né, Ele traz a graça sobre a sua vida, Ele traz a perfeição diante de ti. Né? Quando você começa a olhar para Cristo, você não começa a ver os defeitos do irmão, o defeito do pastor, você começa a ver o seu defeito. Quando você consegue ter um encontro com Jesus, você não tem tempo mais para contar o defeito do irmão, porque você tem defeito demais. E o fator principal é isso. Quando você tem encontro, quando você conhece quem é perfeito, né, você começa a olhar para a pessoa correta. Quando você começa a olhar para a pessoa correta, você consegue saber qual é o seu propósito, seu objetivo de vida. Né? O problema é que a gente começa a olhar para as pessoas e as pessoas são inconstantes. Hoje nós estamos aqui, o irmão pode errar, eu posso errar. E aí, você vai parar seu ministério porque alguém errou? Ou alguém falhou? Porque alguém pecou? Ou você vai ser, ou
ou nós vamos ajudar aquela pessoa que errou, que pecou, ou a gente vai apedrejar aquela pessoa, né? Ou a gente vai levar para Jesus. Jesus, o que a gente vai fazer? Vamos apedrejar agora? Amém? Porque a gente tem muita soberba, irmão. Às vezes a gente acha a gente muito perfeito, né? A gente é muito perfeito que a gente não consegue. A gente tem essa soberba espiritual, essa soberba do mal, que a gente que nós somos melhor, nós fazemos melhor, eu sou melhor, ninguém. Se alguém parar de tocar, o ministério não vai funcionar. Se alguém parar de cantar, o louvor não vai ter. E se o diácono não vai vir, não vai ter alguém para segurar o irmão. A gente acha que a gente não é insubstituível, mas ninguém não é insubstituível naquela terra. Todos nós somos substituíveis. E no momento que você parar de fazer o seu propósito, Deus vai levantar outro no seu lugar. Deus não tem nenhum problema de colocar outra pessoa no seu lugar. Amém? Por isso, o seu lugar onde você está é um lugar de honra, é um lugar de destaque onde Deus te colocou. Por isso, zele por isso. Amém? Se o seu pastor deu um cargo para você, se o pastor deu o cargo de ministro de louvor, o cargo de diaconato, zele por isso. O cargo de líder, zele por isso. Porque Deus está confiando, né? Deus está confiando naquela cela em suas mãos. Deus está confiando naquele talento em suas mãos ali. Deus está confiando naquele cargo em suas mãos. Amém? O pastor é só um gerenciador daquilo que Deus está fazendo. Ele vai distribuindo os cargos. Vai lá, irmão, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas cada um tem que ser o quê? Ser um ministro de Deus, tem que ser um sacerdote de Deus. Uma cela, você é um pastor de lá. Você é um sacerdote maior, você é uma autoridade sobre aquela célula ali. Né? Tudo que você fazer, tudo que você falar, vai expandir, vai refletir. Amém? Por isso é momento da gente cuidar daquilo que Deus entregou em nossas mãos. Não é, pastor? Ter o zelo, ter o cuidado para aquilo que o Senhor está entregando em nossas mãos. Olha só, gente, é interessante o que o pastor falou. E ele falando aqui, eu viajei um pouco em Pedro. Né? Pedro ele teve um pouco de inconstância ao negar Jesus. E hoje é uma coisa que ele falou, não estou falando nem da constância de Pedro, mas é que as pessoas observam em homens e mulheres de Deus. Eles observam os erros para que eles possam errar. As pessoas pensam assim, não, Pedro negou Jesus 3 vezes e foi perdoado, então eu posso entrar, posso dar uma voltinha lá no mundo e Deus vai me receber da mesma forma. Deixa eu dizer, cuidado para que você não perca a sua vida, porque você morto, não tem como você encontrar novamente os braços do Pai. Entendeu? Então não vá confiando nisso não, mas fique nas coisas boas que Pedro fez. Qual foi, pastor, uma coisa boa? Curou através da sombra dele. Então queira ser um curador, queira ser aquela pessoa que vai curar vidas através da tua vida. E uma coisa que o Senhor falou aqui, pastor, que eu achei muito interessante. Quando nós conhecemos Jesus, nós não vamos identificar o erro das pessoas, nós vamos identificar o nosso. Por quê? Porque eu tenho que me apontar os meus erros, para só depois eu ajudar aquela pessoa. Verdade. Tá muito forte. Só uma pessoa sarada pode sarar outra pessoa. Gente, aqui tem algumas pessoas que vieram assistir aqui, né? Aqui temos um cenário. Atrás do cenário tem umas cadeiras para o pessoal assistir. E olha só. E a pastora Raquel tem uma pergunta agora. Algumas pessoas têm algumas perguntas aqui, tá, gente? Se você tiver alguma pergunta, pode escrever aí. Tá bom? Qual é a sua pergunta, pastor? Gostaria de saber o que é. Se o pastor poderia me dizer o que é dom e o que é talento. Glória a Deus, boa. Amém? Isso é bom. Amém. O que é dom e o que é talento, amém? Há uma diferença, irmão, de dons e de talento. Talento, ele é usado pro lado pessoal, né? Pro indivíduo, né? Por exemplo, o cara que canta lá fora, ele tá ganhando dinheiro com a voz dele. É um talento. Não posso chamar de dom. Um cara que toca lá fora,
ele é baterista, ele é guitarrista, ele está numa banda lá fora tocando, ele está ali usando o talento dele para o individualismo. Como é? Para gerar o dinheiro, para ganhar o dinheiro para sua família, para sua casa. Isso é talento. Agora, dons espiritual, para que é dons espiritual? Para a igreja. Lá em 1 Coríntios 12 fala sobre os dons espirituais, 9 dons espirituais. E o que é os dons espirituais? São para servir a igreja, para servir a noiva de Cristo aqui na terra. O dom não é para o seu uso pessoal. O dom não é para o seu negócio próprio. Amém? O dom não é um negócio, um dom é de Deus, é algo divino, é algo celeste de Deus. Por isso a gente tem que ter cuidado para pedir os dons espirituais, porque Deus só vai dar, irmão, se for para servir a igreja. Deus não vai dar um dom para você. Ah, eu vi aquele pastor curar, eu vi aquele pastor pregar, eu vi aquele pastor ter revelação, achei bonito, achei legal. Aí você vai buscar. Deus não vai lhe dar, irmão, porque é algo que você está pedindo pessoalmente para você. É algo para agradar o seu ego. É algo para agradar você. Deus não negocia isso. Os dons são para servir a igreja de Cristo aqui. Amém? Se você tem um dom, o dom de revelar, o dom da pregação, o dom de sarar, é para servir a noiva de Cristo. É para chegar naquele irmão lá que está doente, está acamado, você coloca a mão, seja curado pelo Espírito Santo de Deus, seja curado por Jesus. É para servir a noiva de Deus. Amém? O dom da revelação é para você avisar aquele cara que está à beira, tá na cova, já está a morrer ali e o diabo vai tragar. Deus te usa na revelação. Ó, irmão, Deus está dizendo isso para ti, tal. E Deus revela para você aquilo ali. Para quê? Para dar um aviso para aquela pessoa. Amém? Os dons nunca podem ser, irmão, trocados para uso pessoal. Amém? Os dons, sempre Deus estabeleceu os dons para servir a igreja dele aqui na terra. Por isso, você pode orar o que for, irmão, jejuar o que for. Se for para o pessoal, Deus nunca vai te dar. Amém? Você pode buscar qualquer coisa, fazer qualquer oração, fazer campanha de 7 dias. Se Deus notar que é para o seu uso pessoal, Ele não vai dar para você. Interessante, né, pastor, que tem várias pessoas aí no mundo afora que tem vários dons. Mataram o dom e estão matando o talento. Eu conheço um ex-levita, que eu não vou falar o nome, mas ele era uma pessoa muito querida na igreja onde eu congregava. E ainda hoje ele está caído. E quando ele cantava, a gente viu o próprio Espírito Santo através da voz dele. E hoje ele se envolveu na cachaça tão grande que ele perdeu um pouco daquele talento que ele tinha. Né? Não consegue mais alcançar as notas, não consegue. Então já está com pecado, né? Esconde o talento. Esconde o talento. Então, gente, cuidado, cara. Não perde os teus dons. Deus, Ele está te dando tanta oportunidade para você voltar para a casa do Pai. Então não queira ter só talentos, mas busque pelos dons de Deus. É gratuito. Amém? E outra coisa, o dom, respondendo a pastora Raquel, os dons são irrevogáveis. Uma vez quando Deus te dá, pronto. É por isso que o diabo tem poder. Por isso que quando ele falou essa situação daquela pessoa, desse rapaz, o dom está lá, só está escondido. Ele não perdeu. É porque o dom é irrevogável. É um dom de sarar, de curar, de revelar, só está escondido ali. É porque uma vez que Deus dá um dom, Deus não vai tirar, porque é algo irrevogável. Verdade. Amém? Deus não pode tirar isso, porque foi uma graça de Deus. Amém? Só está escondido ali. Só está escondido ali. Precisa ele voltar, tomar posição e ir para frente. Criar. Né? Criar. Vergonha. Criar vergonha. Olha só. Capítulo 6. Pergunta 6. Pergunta 6, responder rápido aqui. Aqui já foi até respondido. Já respondi, né? Eu falei aqui. Eu nem anotei, mas eu ia falar aqui. Perguntei. Eu vou perguntar aqui, ó. Como faço para não matar o meu foco e talentos na quarentena? Não mate. Essa pergunta. Amém? Não mate. Entendeu? Não Pronto. Mate. Essa é a resposta que eu tenho para você. Não mate isso. Uma planta
Ela só vai morrer se você não fazer o que com ela? Você ir lá jogar uma aguinha nela. É ou não é? Legal, né? Então regue os seus dons, regue seus talentos nessa quarentena. Se você ficar só no WhatsApp, só vendo série, namorando, taratá, e esquecendo daquilo que Deus te confiou, então automaticamente não é tão importante para a tua vida isso. Então eu tô te confrontando agora, amado, para você não matar os teus dons. Ei! Comece a orar para as igrejas abrir logo de vez, meu irmão. Não se acostume na tua casa. Não se acostume. Você está só no seu quarto. Não, o diabo ele quer matar a tua fé. Vamos lá. 7. Ah, entendi. Olha só. Tem uma? Rocha. Como saber qual é o propósito da vida com Deus? Como saber qual é o propósito da minha vida com Deus? Pronto. Primeiro você tem que conhecer quem é você em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus tem que conhecer em Cristo, tem que conhecer como Jesus Cristo. Tem umas pessoas que estão com Jesus, mas não estão em Jesus. Forte. E pessoas que estão com Jesus, mas não estão em Jesus. Quando você está em Jesus, você sabe quem você é, para onde você vai e qual é o seu propósito aqui na terra. Quando você se conhece pessoalmente, quando você não fica se martirizando, quando você não vive inconstante, porque você se conhece pessoalmente, você sabe quem é você, qual é o seu ministério, qual é o seu chamado, seja no violão, seja na guitarra, seja em servir a igreja de alguma forma, você se conhece. A pior coisa que o diabo quer fazer é desconhecer quem é o Filho de Deus aqui na terra. Né? Ele tem colocado dúvida de quem você é em Cristo Jesus. Você não é nada. Você é um perdedor. Você é um depressivo. Você é um pecador. Você não merece nada. O diabo ele coloca dúvida de quem é você em Cristo Jesus. Né? E a dúvida é o inimigo daquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida. Né? Primeira coisa, você tem que descobrir quem é você em Cristo Jesus. Depois que você descobrir quem é você em Cristo Jesus, você descobre o seu propósito. Quando você sabe para que você foi chamado, quem é você em Cristo Jesus, você não é melhor, você não é ruim, você não é o pior. Você é alguém em Cristo Jesus. Quando você conhece quem é você em Cristo Jesus, você conhece o seu propósito. Porque Deus vai só revelar o teu propósito se você conhecer quem é você nele. Quando você conhece quem é você nele, ele revela o teu propósito. Porque Deus não vai confiar o seu segredo para quem não conhece a palavra dele. Quem não conhece ele. Amém? Provade e vê que o Senhor é bom. Primeiro tem que provar, depois você vê. Quando você prova o Senhor, né, você tem uma revelação da presença, você tem uma revelação da glória dele manifestada em você. Né? E ninguém aqui na terra, os críticos, o diabo, ninguém, anjo nenhum, vai tirar o quê? Quem é você em Jesus? Porque você já conhece quem é você, para que você foi chamado, para o teu propósito, porque você conhece o coração de Deus. Né? Pois é isso que eu entendo, pastor. Né? Quando a gente conhece quem é a gente em Cristo Jesus, a gente conhece o nosso propósito. Vai revelar o seu segredo só para quem conhece, provade e vede que o Senhor é bom. Só pode ver depois que provar Deus. Porque tem muita gente falando de Deus sem provar. Amém? Por isso nós não temos autoridade se a gente apenas vê. As pessoas, aliás, as pessoas estão cansadas de ver. Elas querem provar Deus. Forte. Hoje as pessoas não querem ouvir uma palavra, não. Ela quer provar, ela quer ver Deus em você. Ela quer ver no caminhar, no andar, no seu trabalho, no vestir, o seu estilo de falar. As pessoas querem ver Deus em você. As pessoas querem ver, provar Deus diante de você. Amém? As pessoas estão cansadas de ouvir falar de Deus. As pessoas querem provar Deus. Né? E como é que as pessoas vão provar? Através de mim e de você. Através do nosso testemunho particular, pessoal, de caráter cristão, diante de Deus. Eu não sei se eu respondi a pergunta do amado. Natan está aqui conosco. Eu gostei da pergunta. É muito forte essa pergunta aí dele. Então, eu me lembrei um pouco, Natan, assim que eu comecei o meu ministério,
algumas pessoas, inclusive pessoas que eram para me motivar, elas disseram assim: olha, tu não foi chamado, não sei para quê. Uma coisa eu te digo, para pastorear que não foi. Jogaram um balde de água fria. Jogaram. E quase essa água ia me congelando. Eu acreditei que eu não tinha chamado para aquilo. Só que foi o que eu fiz? Fui orar, chorei, porque estava dentro de mim, no meu coração. Eu quero pastorear. Então, gente, uma das coisas também, às vezes a pessoa sabe, né, qual é o seu objetivo, para que é o seu chamado, só por conta dos outros, acaba se frustrando. Não escuta o homem, escute Deus. Sétimo. É o sétimo? Acho que não. É porque ele respondeu, né? É. Qual a finalidade de entender meus talentos? Qual a finalidade de entender os meus talentos? Amém. Quando você entende o seu talento, né? Ou cantar, você que é cristão, que canta, que louva, que adora, né? Quando você entende qual é a sua finalidade, só tem um, irmão: servir a Deus. Pronto. Quando você descobre isso, sua finalidade, você tem com algo que você nasceu para fazer aquilo, para servir a noiva de Cristo, né? Isso é a finalidade correta. Essa é a finalidade correta, para servir a igreja de Cristo. É por aí. Olha só, tem a pergunta aqui. Eu vou fazer do jeito que está aqui, mas se o pastor não entender, eu acho que eu entendi de um jeito. É a pergunta do 8. Nesse momento, como descobrir os meus talentos que possa ajudar na obra de Deus? Eu não sei se a pessoa diz assim, como descobrir nesse momento, o que eu devo fazer nesse momento para Deus me mostrar quais são os meus talentos para trabalhar na obra dele. Eu acredito que seja isso. Talvez. Vamos tentar aqui decifrar, né? Se a pessoa estiver aí, se ela que fez essa pergunta aí, se tudo que a gente for falar estiver de acordo, né? For a resposta certa. O que a gente faz para descobrir, né? Quais os meus talentos e que eu possa ajudar na obra de Deus? É mais ou menos isso, né? E como é que eu faço, irmão? Tem que ter um chamado, irmão, específico, né? Tem que arder no seu coração. Isso. Né? Quando você descobre isso, você não descobre, você já sabe que tem. Você não vai descobrir. Você já sabe que tem. Primeiro ponto é isso. Né? Você já sabe que tem. Agora, para quê? Para que esse talento? A pergunta é essa. Se você já sabe que tem, desenvolver esse talento. É o que nós falamos, acho, praticamente a live aqui toda, né? É desenvolver esse talento que Deus te deu para você. Né? Desenvolver no meio da oração, da busca com Deus, no meio da prática. A gente já falou isso aqui. Né? Quando você tem esse talento, quando você descobre esse talento, né? E for de Deus, não for a vontade de Deus, você não vai jogar ele fora. Você não vai fazendo dele, tocando lá fora, cantando lá fora. Você vai servir a igreja. Né? Porque esse é o verdadeiro sentido do quem recebeu um talento, quem tem um talento de Deus espetacular, né? Que Deus deu para ele também aquele talento. Né? E como você descobre isso, é através de prática, através de desenvolver isso que Deus te deu. Né? Você já tem, você não precisa descobrir, você já tem esse talento. Né? A pessoa que fala isso, ela já tem esse talento. Olha só. Essa aqui tá na lata, né? Todos têm talento? A nona pergunta. E aí, irmão? Todos têm talento ou não tem? Quem acha, levanta a mão do pessoal aí que acha. Todos têm talento. Tem gente, pastor. Tem gente que tem talento de não ter talento. Por isso a minha pergunta: todos têm talento, irmão? Creio que sim, todos têm talento. Só que uns, eles são notáveis mais do que os outros. Né? Uns são mais perceptíveis mais do que os outros. Mas todo mundo tem talento. Né? Só até completa essa nona pergunta. Né? Só tem que descobrir, tem que ir atrás. Né? Mas todos têm talento. Né? De alguma forma, né?
Ou não pode ser um talento de cantar ou tocar violão, pode ser um talento na empresa, de gerir, ser empresário, né, de gerir, de organizar, também um talento de administrar a sua casa, o seu lar, também. Isso é um talento de Deus, entendeu? De gerir, de organizar a sua casa, ser um sacerdote, ser um pai, ser um filho, amém? De gerir a sua casa, amém? Todos têm talento, eu creio que todos têm talento, só que uns têm mais, uns são mais notáveis do que outros. Todos têm dom também. Só quem busca. A pastora perguntou, todos têm dom? Só quem for buscar. Quem for pagar o preço, Jesus vai buscar. Tá carregando aqui, cara. Tem pergunta aqui, gente, no mês. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Vai perguntando. Glória a Deus. Tem uma pergunta aqui. Se eu souber, eu respondo. Vamos lá. Enquanto carrega aqui, que tava, eu desinstalei. Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Não tá onde? Tem uma escrita aqui, ó. Pronto. Tá aqui, gente. Essa 10ª pergunta aqui, já eu pergunto pra você que mandou no Instagram. Quem foi que mandou no message? Foi a Sandra? Já eu respondo, só carregar aqui. Mas enquanto isso, carrega aqui a da Sandra Menezes, diretamente de Brasília, aqui para Teresina. Vamos lá. Essa 10 aqui é para você, viu? Isso, para você. 10 a 11, né? Para você. Escuta aqui, ó. Sei que tenho vários talentos, mas me frustrei em todos. O que devo fazer para voltar a ter amor por eles? Amém. Anotei aqui. Amém. Sei que tenho vários talentos, mas me frustrei em todos. O que devo fazer para voltar a ter amor? Pedir um batismo do Espírito Santo sobre a sua vida. O que você está pensando é a chama, o óleo do Espírito Santo sobre a sua vida. A unção de Deus sobre a sua vida. Amém? O fogo tem que arder sobre o altar. Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Tem que ter um fogo do Espírito Santo de Deus aqui para você voltar a cantar, a louvar, voltar aos seus talentos. Amém? Sem esse fogo, irmão, sem essa chama de Deus, né? Sem esse batismo do Espírito Santo, sem esse óleo de Deus sobre a sua vida, você não vai voltar. Como é que você faz isso? Pedindo, buscando, renunciando, amém? Chorando, se humilhando, orando, buscando a presença dele, buscando ter um encontro, amém? Porque eu falei, tá tudo aí, tá tudo de você, tá tudo dentro de você, que você precisa fazer, que você deve fazer, tá tudo dentro de você, só que precisa de alguém maior, o Espírito Santo sobre a sua vida, amém? Se você perdeu porque o Espírito Santo não você deu uma folga do Espírito Santo, o Espírito Santo está de férias, chama o Espírito Santo para o seu quarto, chama o Espírito Santo para a sua vida pessoal, amém? Que ele possa te batizar com o Espírito Santo, com a unção, que a chama do Espírito Santo possa arder nos seus corações. Eu duvido, irmão, não voltar, amém? Se você voltar, Deus pode agregar ainda mais, amém? Porque tem muita gente que sabe tocar, sabe tudo, mas não tem um foco certo, né? Ela se perde, né? Até algo que nós já respondemos aqui, né? Ela tem dúvida, né? Se ela foi chamada para cá, para isso, para ali, ela se perde. Ela tem tanto talento que ela se perde, amém? Por isso, para Deus clarear esses talentos, para Deus consolidar esses talentos, você tem que ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, um fogo que Deus tem que estar na sua vida. Forte. Pergunta de Sandra Menezes. Pastor, como se fazer um grande propósito com Deus e como lutar contra as armadilhas do inimigo? Só pedir a pergunta aí, pastor. Pastor, como se fazer um grande propósito com Deus e lutar contra as armadilhas do inimigo? Amém. No momento quando você, irmão, decide no seu coração tal coisa, né, que vai fazer para Deus ou para a igreja, né, a primeira coisa, o diabo vai se levantar, né? Isso é evidente.
Quando você falar assim, eu vou... Se você falar, irmão, vou dar um exemplo de isopor. Se você falar que aquele isopor é para Deus, né, ele vai quebrar de alguma forma. Porque quando você fala que é para Deus, irmão, tem um peso espiritual. Quando você vai falar que eu vou fazer isso para Deus, pronto, o diabo e o inferno vai se levantar contra você, irmão. Aí você tem que ter o quê? A determinação de permanecer. A determinação de não desistir sobre aquilo ali. Quando você abre a sua boca, irmão, os céus estão, o diabo e os céus estão lutando ali, né? Os céus e o inferno estão lutando para aquilo dar errado, para aquele propósito, para aquele sonho dar errado. Amém? A pergunta é, qual a voz que você vai ouvir nesses dias? Quem você vai ouvir nesses dias? Né? Às vezes a gente se senta do lado de uma pessoa que não tem nada para nos edificar, não tem nada para nos agregar. Amém? Eu até aconselho de irmão, irmão, não sente ninguém, não sente no lugar, não ouça ninguém nesse dia não. Porque tem muita gente falando besteira, asneira. Tem gente que já perdeu sua fé, porque ela perdeu sua fé, ela quer que o irmão perda a sua fé também. Né? Nesses dias vocês têm que saber quem são seus amigos e saber quem você vai ouvir. Para você permanecer nesse propósito. Para você vencer as armadilhas do diabo. E como é que você vence as armadilhas do diabo? Com a palavra, irmão. Se você conhecer a palavra, ela vai te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? O problema é o quê? Você não conhece a verdade. E tudo que o irmão fala, o diabo fala, você acredita. Porque você ainda não conhece a verdadeira palavra de Deus. Quando você encontra a verdadeira, quando você conhece a verdade, nada vai te enganar, ninguém vai te enganar. Porque você está ciente que você conheceu a verdade, você teve encontro com Deus, né? Ninguém, o diabo vai te enganar, já vai tentar contra ti, mas você conhece porque está firmado na palavra de Deus. É forte. Espero ter respondido. E é isso, né? Tem que fugir da voz do diabo. Né? Vozes, nesse período, irmão, vozes estão se levantando, né? É que eu ando fazendo, ó, só fugindo da voz do inimigo, dá direto para mim desistir do propósito. Pronto. Forte. Última pergunta é uma pergunta pessoal. Achei muito interessante essa pergunta. Curioso. O que levou você, pastor, a ter determinação para ser pastor? Glória a Deus, é forte, né? É algo pessoal, né? Primeira coisa, irmão, é vocação. Você tem que ser vocacionado. Você tem que ser intitulado, chamado por Deus. Como você sabe que tem um chamado? Na verdade, você não tem um chamado, o chamado tem que ter você. Ou aí? É o contrário, né? Quando você fica só pensando, eu tenho um chamado, você fica acomodado. Eu tenho um chamado, não, eu tenho um chamado, Deus vai me usar. Eu tenho um chamado, você fica acomodado. Mas quando o chamado te tem, ninguém te segura, né? Você não vai conseguir segurar, porque o chamado é maior do que você. Viu? Para você pegar. Você tem que ser o quê? Vocacionado. Chamado diante de Deus. Amém? E como é que a gente sabe que é chamado? Quando isso arde no seu coração. É verdade. Se isso não bate, se isso não dá calafrio, se você não se treme quando vê isso, irmão, pula fora. Sai fora. Você pode ser chamado para outra coisa. Pode ser um obreiro, ser um diácono. Você descarregou aqui, né? Não, tá funcionando. Vou botar mais tempo. Descarregou mais. Quando você é chamado, quando isso não arde em você, não arde no seu coração, nessa chama, né? Quando fala nisso, você não se treme, né? Você não se arrepia, você não tem nenhuma reação, irmão. Você não foi chamado. Amém? O que acontece? Né? O que acontece? O que é ser pastor? 10 mil pessoas levantam da igreja. Todo mundo quer ser pastor. Né? Às vezes é só na emoção, né? Só o sentimento que aquela pessoa tem. Às vezes a palavra que o pastor falou, né? Eu tenho que ser pastor mesmo, né? Tem que ser pastor mesmo. Mas não é não, às vezes é só a sua emoção. Amém? Aí aquele sentimento vai passar. Aquele sentimento, se ele passar, irmão, aí você pode dizer que você não tem o chamado para aquilo. Amém? Você pode ser chamado para ser
ser diácono, você é chamado para ser obreiro, de alguma forma, líder de célula. Amém? E a gente é muito limitado, pastor. A gente acha que Deus só usa aquele que está com o microfone na mão, né? A gente só acha que Deus usa aquele que está com o microfone na mão, que está pregando. Aí não, irmão, Deus, o microfone na mão, irmão, não neutraliza aquilo que Deus quer fazer através das pessoas. Ou com microfone ou sem microfone, nós temos que fazer a obra de Deus. Amém? Não, eu vou pregar só se eu tiver com o microfone na mão, se o som estiver legal, né? Se tiver um fundo de louvor, né? Se tiver algo ajeitado, algo organizado, eu vou pregar. Não, irmão. Você tem que pregar porque Deus te chamou com esse propósito, né? E isso é um chamado para todo mundo. Todo mundo. Quando Deus falou assim, ide por todo mundo pregar o evangelho, Deus não estava falando para pastor, ide para os pastores pregar o evangelho. Não, Deus falou para todo mundo. Amém? Sendo o cara sendo pastor, não. O evangelho é para todo mundo. É para ser pregado para quem já teve. O evangelho é para ser pregado para quem já foi pregado um dia. Amém? Você só pode pregar aquilo que você foi pregado. Você só pode falar de alguma coisa daquilo que já falou com você. Amém? Quando eu preparo uma palavra, eu fui pregado nela. Eu tenho certeza que quando o pastor prega uma palavra, ele foi pregado primeiro nela. Né? Não podemos, pastor, pregar aquilo que a gente não foi pregado primeiro. Né? Os crucificados, nesse dia só os crucificados, só quem já foi pregado por Jesus, que vão ter uma revelação de Deus. Né? Por que João teve uma revelação? Só porque foi o único que foi lá na cruz. Foi o único discípulo que estava na cruz. Por isso, só quem vai para a cruz que tem uma revelação dos próximos dias. Verdade. Forte. Quem tem uma revelação da cruz nesse dia, uma revelação da pandemia, da crise econômica, quem tiver uma revelação, vai ver os próximos dias. Ele vai ver coisas boas. Ele vai ver a paz. Amém? Deus nos chamou para ser pacificadores aqui na terra. Amém? Onde tiver o caos, a gente tem que estar caçando onde está o terremoto, onde está o caos, onde está o problema, tem que ir lá e declarar a paz aqui no ambiente. Porque Deus nos chamou para ser pacificadores dele aqui na terra. Você falou uma coisa muito verdade, gente. Já vamos encerrar. Mas deixa eu dizer um pouco. Eu já prego mais ou menos quase 6 anos, 5 anos mais ou menos. Eu já estou pregando. De pastor eu tenho só 2 anos, mas de pregar já está entrando nos 6 anos. Mas todos os dias, quando eu subo no altar, eu me ajeito e me amansou. E eu fico nervoso. Toda vez, eu já perguntei para vários pastores, é normal. É que é assim, no dia que você subir com toda a confiança do mundo, ali no Espírito Santo já foi embora. Foi o ego subiu. Se tiver temor, né? Quando você vê que perdeu o temor, né? Eu troco de camisa umas 4 vezes. Dia de culto. Então eu me preocupo tanto com a palavra, que Deus ele vai... será que eu estou com a roupa boa? Então aquela coisa, gente. Deus é maravilhoso. Eu tenho certeza que todos nós temos um propósito. Deus ele tem um propósito na nossa vida. Eu tenho certeza que você tem um talento, mas Deus ele não quer te dar só o talento. Ele quer te dar os dons, mas para você ter, você tem que ir atrás. Você tem que ir buscar. Os talentos é só um trampolim, né? Isso. Então, gente, eu quero dizer para você, nessa pandemia, nessa quarentena, nesse lockdown, eu te convido a você exercitar, a praticar a tua fé. Só assim você vai alcançar melhoras dos teus talentos e com isso você vai alcançar dons. A Bíblia diz que é para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus. Mas a Bíblia também diz, amado, para congregar. Então já pega aqui uma deixa aqui e falo para você, volta para a tua igreja. A tua casa não é igreja. Você ora, Deus ele ouve e responde. Mas a Bíblia nos manda congregar. Tá bom? Não é a mesma coisa. Tá certo, gente? Então vamos passar aqui com o pastor. Ele vai fazer uma oração. E daqui uns 10 minutos essa pregação já vai estar no YouTube. Tá bom? Você pega lá, se inscreve no meu canal lá, Gota de Atitude, ou Pastor Joniel, você vai encontrar. Tá bom?
Então eu conto com você, com a tua inscrição lá. Pastor, você quer se aparecer? Porque eu não sou invisível. Mas, gente, eu faço isso porque eu sei que vai chegar aonde alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Pois é. Então, gente, olha só que interessante. Amanhã eu vou estar fazendo uma live com um africano. Eu nunca imaginei na minha vida isso. Forte. Né? Então, tá dando certo. E eu não vou parar. Né? E eu espero que você não pare de nos acompanhar. Hoje o pastor está aqui. Amanhã é o missionário Inácio, tá? Ele é compositor e músico. Muito gostei demais das músicas dele. E é muito massa, tá bom? Vamos lá. E eu agradeço, pastor, tá? Você ter vindo aqui, né, nos dar essa palavra abençoada. E interessante que a gente falou para eles, mas eu peguei tudo para mim. A palavra pegando e nós pegando aqui, né? É um raio, ó, aquele círculo, vai e volta. Gente? Então, convido você a orar, tá bom? Amém. Antes de orar, eu quero só fazer a última leitura aqui da palavra, lá em Provérbios 4, 23, de tudo que a gente falou aqui, irmão, né? Tudo que a gente falou aqui, eu acho que se resume nisso, né? De tudo que a gente está vivendo nesse tempo, se resume isso. No Provérbios 4, 23, fala assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Tudo que você aprendeu nessa noite, irmão, que foi palavras para ativar você, fortalecer você, mas de todas essas palavras, guarda o teu coração, né? Porque delas procede a fonte da vida para você. Quando você guarda o seu coração, irmão, você está blindando os teus sentimentos, né? Você está blindando as suas emoções. Você não vive de sentimento, você não vive de emoção, porque você está guardado, o teu coração está guardado, né? E ele que vai determinar a vida e a morte, né? Teu coração, a Bíblia fala de coração, não está falando desse coração vermelho, né? Está falando da mente, coração da mente, né? Nós possamos guardar nossa mente nesses dias para aquilo que Deus vai fazer. Eu creio muito, pastor Daniel, né? Eu sou muito profético, mano. Eu creio que nós estamos na beira de um grande avivamento no Brasil, no mundo. Porque se você estudar a história, os grandes avivamentos foi depois de uma caos, depois de um terremoto, foi depois de um deserto, entendeu? A igreja de Cristo lá em Atos 2, né? Nós estávamos vivendo uma perseguição e veio o que? O avivamento, né? Vai acontecer um avivamento. Vai acontecer um avivamento pessoal, vai acontecer um avivamento coletivo, amém? Vai acontecer um avivamento nesses dias, irmão, amém? E só quem for profético, só quem tiver com o coração guardado no Senhor, vai receber esse avivamento, né? A igreja, eu creio que Deus está dando um lançar de rede, pastor, jogando um lançar. Deus está jogando o seu lançar. Deus colocou a igreja dele numa peneira. Deus está paneirando a nossa igreja. Eita glória! Deus está tirando aquilo que não está brechando, aquilo que não está fazendo sentido, aquilo que não tem mais sentido fazer. Deus está tirando, Deus está colocando a igreja na peneira. Amém? Está lá pedindo a sua igreja para o avivamento. Amém? Porque a noiva de Cristo vai subir só adornada, limpa, purificada. Amém? Para Deus voltar e buscar a sua igreja, tem que estar bem adornada, purificada, limpa. Né? Nesses dias vai vir um grande avivamento, amém? Só pessoas que têm o mesmo Espírito de Deus, que estão entendendo o que Deus está falando nesses dias, né? Vai receber esse avivamento no seu coração. Amém? Que Deus abençoe vocês, gente. Vamos ficar o pastor com a oração. Glória a Deus. Você da sua casa aí, coloca a sua mão sobre o seu coração. Amém? Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, aleluia, Senhor. Que o teu fogo, Senhor, possa arder nossos corações nesses dias. Que a paixão, Senhor, pela tua presença, Senhor, possa ser real, Espírito Santo. Oh, recalabaçore calaia. Que essa pessoa que nos ouviu até esse momento, que está nesse momento, Senhor, possa ser invadida pela tua glória, Deus.
possa ser impactada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Aonde ela estiver, aonde estiver uma pessoa depressiva, em pânico, com medo, desmotivada, desanimada, que o Espírito Santo possa se apoderar dela onde ela estiver agora. Que a graça de Senhor Jesus possa ser sobre ela. Oh, que as mazelas, aleluias, que as feridas possam ser saradas. Que um bálsamo de Gileade possa ser derramado, que eles possam ser inundados pelo Espírito Santo. Que a tua igreja aqui no Brasil, que a tua igreja aqui na Vila da Paz possa ser ativada pela tua glória, que a nossa região possa ser ativada, possa ser impactada pela tua glória, que o Piauí possa ser invadido pela glória de Deus, e que nós possamos se manifestar nesses dias, Senhor, com uma resposta coerente, com uma resposta certa nesses dias, que nós possamos ouvir, Senhor, a Tua voz mais do que tudo, Espírito Santo. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos. Fique na paz, irmão. Que o amor do Pai, que a graça de Jesus, que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Pai, seja convosco, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, que Deus te abençoe e até amanhã. Amém.